REITcast, eu sou André Costa, meu parceiro Léo Moraes. Estamos aqui para conversar com vocês a respeito de REITs. Hoje, o segmento que vamos tratar é o de varejo. Como ele é muito extenso, vamos pegar uma primeira parte e nos outros episódios vamos trazendo mais subsegmentos, vamos colocar assim, né, Léo, do segmento de varejo. Léo, seja muito bem-vindo a mais um episódio e bora lá falar um pouquinho sobre os REITs de varejo. Fala, André, tudo bem? Aqui tá tudo show de bola e é basicamente o que você comentou, né, a respeito. O setor de varejo é muito amplo nos Estados Unidos, então só para a gente entender um pouquinho como é que funciona, a gente vai comentar a respeito desse episódio de hoje, que o varejo é bem segmentado, né? Então a gente tem três grandes segmentos do varejo. A gente tem o varejo autônomo, a gente tem os shopping centers e a gente tem os malls. Então a gente vai ver essa dinâmica, né, do varejo em si e do jeito que a gente possa compreender dos imóveis que a gente tem aqui no Brasil e entender um pouco do contexto americano, porque os imóveis e o contexto do varejo americano é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Somente quando a gente trata de fundo imobiliário, a gente tem um mercado um pouco mais restrito ainda do que acontece nos Estados Unidos. E a gente vai ver a dimensão do varejo americano e a gente vai ver que tem muita coisa lá dentro. E outro ponto relevante também é que, principalmente o setor de varejo net lease, que a gente vai comentar, que é o varejo autônomo, e o setor de shopping centers, que são os shoppings a céu aberto, eles têm muitos REITs. Então a gente precisa dar uma segmentada, porque senão o assunto fica muito maçante. Então, a ideia de hoje é a gente trazer um pouquinho de um setor específico, que tem bastante REITs interessantes, né, e é bem procurado por investidor, principalmente pelo modelo de contrato. E depois a gente abordar um próximo segmento no próximo episódio, para o pessoal também não ficar tão desgastado e a informação não ficar tão massiva assim. Maravilha, exatamente. Vamos aí trazendo esse conteúdo para vocês a respeito de REITs. Então, começaremos com net lease. O que é o net lease? Né? Traz aí para nós o que são, onde vivem, onde se escondem. Eu acho que é interessante, né, André, para a gente trazer um panorama, principalmente para o pessoal entender, a gente trazer como é que funciona o varejo americano, né? Então, assim, é bem importante a gente contextualizar, porque isso vai dar margem e vai dar conteúdo para a gente poder debater mais a respeito disso no futuro. Então, se você puder trazer para a gente comentar, essa imagem aqui, pessoal, ela basicamente é a classificação dos shopping centers nos Estados Unidos, né, de acordo com as características. Então, ela tenta retratar o que seria mais ou menos os que os REITs têm em exposição no varejo. Então, aqui eu vou dar um exemplo. A primeira coluna da esquerda, ela vai falar para que proposta é aquele imóvel. Então, dando o primeiro exemplo, na primeira linha, a gente tem o Super Regional Mall, que seria os shopping centers nos Estados Unidos, né? Shopping centers que a gente conhece aqui no Brasil, aquele fechado, climatizado, nos Estados Unidos chama mall. Então, nesse caso, eles são considerados os Super Regional Malls, que eles são muito grandes, porque quando a gente olha aqui na coluna Typical GLA, que significa basicamente Gross Leasable Area, que é o que a gente conhece aqui no Brasil de área bruta locável, são os tipos de malls que eles se enquadram num tamanho maior do que 800 mil pés quadrados. Fazendo uma continha simples, né, a gente faz aquela continha bem rápida para entender o que seria pés quadrados para metros quadrados, a gente divide por 10. Então, para um equipamento ser considerado Super Regional Mall, ele tem que ter mais de 80 mil metros quadrados. Então, o maior equipamento que a gente tem dessa classificação, e a contagem que a gente tem nos Estados Unidos para esse tipo de Super Regional Mall é de 620. Então, imagina só, a gente tem 620 malls nos Estados Unidos com mais de 80 mil metros quadrados. Então, isso é um número bem relevante. Só para a gente ter uma comparação, né, eu trouxe uns números aqui da Abrace, que é, por exemplo, uma classificação que a gente tem aqui no Brasil, o que seria um mega shopping, né, no nosso contexto, ele é acima de 60 mil metros quadrados. Então fica um pouquinho atrás, né, do que seria o setor de malls nos Estados Unidos.
Mas quando a gente olha o número inteiro da Brasce, né, e aí ela classifica todos os tipos de shopping centers, então tem o número de 620. Então, só para ter uma noção na contextualização do tão grande é o mercado americano, né? Então, de shoppings grandes e bem, de uma área bruta local bem grande, né, acima de 80 mil metros quadrados, a gente tem 620. Aqui no Brasil, a gente tem 620 shoppings no contexto geral, né? Que é o que mostra a tabelinha aqui. De 19 mil metros quadrados até os 60 mil. Então, assim, é bem interessante quão grande é o setor de varejo nos Estados Unidos. Depois a gente tem os regional malls, que são malls um pouquinho menores, né, que variam de 40 mil metros quadrados a 80 mil metros quadrados, e a gente tem cerca de 600 desses malls. Depois a gente tem o que? Os community centers, que seriam também o neighborhood center, que seria mais ou menos aquele shopping voltado à comunidade, né? Ali a vizinhança, mais afastada um pouco propriamente dos grandes centros, né? Que tem uma área bruta local mais ou menos de 12 mil metros quadrados até 40 mil metros quadrados, então esse número já cresce bastante para cerca de 10 mil equipamentos, né? Então, o varejo é bem segmentado, a gente também tem o Neighborhood Center, que aí é mais aquele voltado como se fosse um supermercado, né? Então a gente tem um supermercado um pouco maior, que tem uma área de 3 mil metros quadrados até 12 mil. Então aqui a gente já tem essas características de 32 mil imóveis, né? Então é bastante coisa. Até a gente chegar no strip e convenience, que seria o que a gente conhece do setor de net lease. Então, é basicamente o que a gente conhece aqui no Brasil de renda urbana. Loja de conveniência, supermercados menores, departamento pessoal, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem bastante drogaria, né? Farmácia, a gente tem academia. Então, são vários imóveis, né? E vários segmentos que entram nesse setor de strip and convenience. Então, assim, eles propriamente falam, né, que são imóveis pequenininhos, né, até 3 mil metros quadrados ou um pouquinho maior, dependendo da situação. E lá nos Estados Unidos, para esse tipo de imóvel, a gente já tem quase 69 mil imóveis, né? Então, a gente vê que é uma coisa muito grande, né, muito relevante. Outro ponto interessante também da divisão do setor de varejo nos Estados Unidos é que a gente tem os power centers, né, que é aqueles centros de compras que a gente tem geralmente num grande âncora ou dois grandes âncoras, um grande estacionamento e várias lojas satélites próximas, né, que eles realmente formam um centro de compras ali. Então, é cerca de 2.200, né, power centers. Esses power centers é o que a gente vai encontrar nos REITs de shopping quando a gente conversar mais à frente. A gente também tem lifestyle, a gente tem os outlets, né, que tem um REIT específico de outlets. A gente também tem os imóveis voltados, né, tanto para imóveis temáticos como o festival, que aí são parque de diversão, montanha-russa, propriamente cinema e coisas afim. E o setor de varejo ele é tão segmentado nos Estados Unidos que ele acaba considerando até as lojas de aeroportos, né, o varejo que tem dentro do aeroporto. Então, em grandes números, né, se você somar todos esses constituintes do varejo americano, a gente vê que tem cerca de 116 mil imóveis, né? Que é muita coisa mesmo. É completamente diferente do nosso, que ainda está começando, né, nosso renda urbana aqui no Brasil, no qual tem o maior, né, hoje, que é o HGRU, né, lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas exemplificativo, mas ele tem 84 imóveis, mais ou menos, né? E olha o tamanho da renda urbana nos Estados Unidos, né? É algo assim surpreendente, né, Léo? É uma coisa muito grande, né? O varejo americano é muito segmentado, né? Então, assim, falando dessa maneira, às vezes não dá para a gente entender, né? Então, eu queria mostrar de uma forma diferente, né? Porque isso aqui é só para contextualizar, obviamente, né? Para quem está nos ouvindo no podcast e puder depois ver essa tabela, é muito interessante. Mas para contextualizar o tamanho do varejo, né? Em número de propriedades mesmo, né? Em número de aquisições que os REITs eles conseguem fazer ao longo do tempo. Então, para a gente trazer um contexto mais exemplificável, né, para o pessoal, isso aqui é uma tabelinha da Roy Capital, né? A Roy Capital é uma das casas de research dos Estados Unidos focada para REITs. E aqui a gente tenta exemplificar, né? Eles tentam mostrar para o investidor a diversificação, né? E a segmentação do varejo.
Então, como a gente comentou, a gente tem o varejo net lease, né, que são os imóveis menores, e isso a gente vai poder ver um pouquinho a respeito dessa tabela. A gente tem os malls e a gente tem os shopping centers. Então, essa primeira parte da tabela, ela quer exemplificar o quê, né? É o tempo mais ou menos de médio de contrato, né, de locação. Os imóveis net lease, eles funcionam muito como um contrato sale leaseback. É aquele tipo de contrato, né, que o inquilino ele vende o imóvel para o REIT e continua sendo o inquilino do imóvel, só que pagando aluguel ao invés de ser proprietário do imóvel. Isso é muito comum aqui no Brasil, né? A gente vê bastante. A André citou a respeito do fundo imobiliário, que ele faz esse tipo de operação, e é uma operação que a gente está acostumado a ver em vários outros segmentos, né? Setor de logística. Então, assim, é muito interessante. O tipo de contrato net lease, por ser lojas menores, né? Eles oferecem esse tipo de contrato muito longo. Porque quando você vai fazer um contrato sale leaseback, você quer se manter naquele imóvel por um maior tempo possível. Então, o ponto comercial é muito importante, né, para o imóvel de varejo. Então, a gente vê contratos de 15 a 20 anos, e são contratos bem longos. Né? Quando a gente vai para os malls, né, que, só para contextualizar novamente, os malls são o que a gente conhece de shopping center aqui no Brasil, eles têm os contratos de 5 a 10 anos, que são os contratos que a gente vê comumente sendo assinados não só no setor de malls, né, mas também no setor de logística ou qualquer outro tipo de setor. Quando a gente vai para os shopping centers, aí você tem aquela exposição, por exemplo, um atacadista, né? Ou um grande âncora, por exemplo, um Walmart, um Home Depot, ele também é interessante para ele ter um contrato mais longo. Então, os contratos são de 15 a 10 anos, dependendo da situação. Né? Então, a gente vê que o menor dos contratos que o setor de varejo oferece acaba sendo nos REITs de malls. Quando a gente vai em relação a despesa que o inquilino vai ter naquele imóvel, os REITs net lease eles praticam um modelo de contrato chamado triple net lease, onde o inquilino é responsável pela manutenção, pelo imposto e pelo seguro. Então, basicamente, as despesas do imóvel elas são arcadas pelo inquilino, que é o que a tabelinha mostra aqui, pelo tenant, pelo inquilino. Já nas outras duas classes, tanto para os malls quanto para os shopping centers, quem é responsável por essa manutenção é o próprio REIT, porque ele é o dono do imóvel. Então, essa é uma das vantagens do contrato triple net lease. Você fica com uma margem muito grande. E é isso que a tabelinha mostra aqui. Ó. Então, na margem, quando a gente vai ver a margem desses REITs, os REITs que têm um contrato net lease, eles têm as maiores margens. Então, a margem chega a ser 90%, porque basicamente ele tem que fazer uma despesa ou outra, né, propriamente na documentação de compra do imóvel, e a despesa da gestão do próprio REIT, né, que tem a gestão ali como se fosse o fundo imobiliário, né, tem a despesa das pessoas que estão trabalhando diariamente no REIT. Quando a gente vai para os malls, aí já tem os REITs eles são obrigados a desprender um capital maior. Por quê? Porque você tem que manter aquela operação daquele shopping. E manter, a gente sabe, né, a gente vê as companhias abertas aqui no Brasil, vai uma despesa muito grande, um capex muito grande, porque fazer manutenção de shopping não é uma coisa tão simples. Já em relação ao shopping center, é bem parecido com os malls, mas a gente vê que de todos os segmentos, o segmento de net lease é que tem a maior margem. Isso se resulta também no capex, né, de manutenção, ou seja, o capex é muito baixo, né, aquele dinheiro desprendido para fazer a manutenção do imóvel. Em relação aos net lease é muito baixo. Já os malls são muito altos, porque você tem que fazer campanha de marketing, né, você tem que ter um fundo de marketing, você tem que cuidar do condomínio, dependendo se você tem uma torre corporativa junto com aquele shopping, aquele mall ou não, né. E no shopping centers é um pouco menor, porque às vezes o varejo está ali na rua, né? Então você não tem um gasto tão grande em capex. Quer complementar alguma coisa, André? Posso continuar? Não, é só o tempo, né, que tem de contato, né, que é bem interessante, né? Os net lease ali de 15 a 20 anos, os malls de 5 a 10, né, os shopping centers de 10 a 15 são bem grandes, né, esse tempo. E a relação à questão da despesa, né? Que o net lease ele é do inquilino e os malls e os shopping centers são do REIT, né? Então é bem interessante essa divisão até nesse quesito, né? É bem bacana. Justamente, né? Não, é um modelo de contrato, né? É sempre importante, quando a gente vai investir no REIT, a gente entender qual modelo de contrato ele pratica, né? Porque a gente vai aprender, se a gente quiser ter uma carteira um pouco mais defensiva, a gente vai pender para um lado, se a gente quiser uma carteira mais ofensiva, a gente acaba pendendo para o outro, né? E é bem legal porque, assim, né,
a segunda parte da tabelinha, né, mostra os riscos do varejo. Então, basicamente, os net lease eles têm um risco mediano, porque aí acaba dependendo da operação do net lease. Porque como você tem um contrato que ele geralmente é indexado à inflação, então, assim, você tem uma garantia que aquele seu aluguel vai ser pago, né? Só que na pandemia a gente viu o que ocorreu, né? Então, existem temas do varejo que fecharam, né? Então, por exemplo, os REITs que tinham exposição a parque de diversão, cinema, academia, coisas do tipo, né, entretenimento, fecharam. Então, assim, existe o risco do varejo, assim como existe o risco do e-commerce em alguns segmentos. Quando a gente vai para os REITs de mall, aí não precisa nem comentar, né, do que aconteceu, né, muitos têm o problema do e-commerce, né, então, assim, muitas operações dos varejistas acabam sendo migradas por e-commerce, né, e na verdade aquele ponto não faz sentido mais para a operação do inquilino. E o shopping center ele tem um risco mediano, porque a gente tem muitos restaurantes, por exemplo, que apesar de ter sofrido na pandemia, a gente acaba ainda não conseguindo fazer esse tipo de segmento, né? A gente não consegue colocar um restaurante no e-commerce, né? Por mais que você tenha o delivery hoje em dia, a experiência de você estar no restaurante, né, você confraternizar com as pessoas, é totalmente diferente da sua casa, por exemplo, do que você vai num delivery, né? Ou propriamente num restaurante. Em relação ao crescimento, né, upside de crescimento, aí a gente tem uma diferenciação, né? O setor de net lease, justamente pelo ter esse fato, né, de você fazer contrato sale leaseback, então você faz um contrato sale leaseback de 15 anos, 20 anos, ali, totalmente corrigido pela inflação, você não vai ter ganho na renovação de contrato, né, porque você não consegue jogar o aluguel para cima. Então, essa é diferente. Por exemplo, nos shoppings, por ter um fato de um contrato um pouco menor, se esse contrato vence e você tem uma economia pujante, você consegue jogar a renovatória para cima, né? Você consegue pedir um aluguel maior daquele contrato. Em relação aos shopping centers, eles têm um risco mediano, porque tem um contrato um pouco mais longo, então depende do ciclo econômico. Então, a gente vê que, de todos os setores aqui, o shopping center eles acaba sempre ficando no meio termo, né? Então, isso é interessante. E interessante também essa questão do crescimento, né? Se você vai conseguir corrigir ou não, e isso tem muito a ver com os contratos, né? Então é até importante não só você olhar isso nos direitos, mas também olhar nos contratos dos fundos imobiliários de tijolos, né? Justamente para você ver de quanto em quanto tempo ele vai reajustar ali e vai cobrir a inflação, né? No nosso caso é bem maior do que lá, mesmo lá não estando muito bem, né, Léo? Lá a gente tem esse momento agora, né, recente, de taxa de juros se elevando, né, inflação bem alta, mas historicamente os Estados Unidos têm uma taxa de juros próximo dos 2% na média, né? Então, assim, na mediana, se a gente pegar ali, na média mesmo, em torno de 2%. Obviamente, a inflação hoje está pegando o mundo inteiro, né? Mas os REITs, eles conseguem, né, fazer um crescimento do seu dividendo, ou propriamente da valorização da ação acima da inflação, porque a inflação lá é muito baixa, né? Aqui a gente tem uma histórica de 6%, né? Então entregar reajuste real acima de 6% é um pouco mais complicado no nosso caso, né? E outros pontos também, né, que nossos fundos imobiliários eles são novos, né? Então cada emissão nova que eles fazem é um desprendo muito grande de dinheiro, né? E, por exemplo, o momento de CDI alto é favorável, né? Mas o momento de CDI baixo tem que ter aquela cobrança para o gestor alocar rápido o recurso, né? Porque o rendimento cai. Então, assim, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o tamanho dos REITs, a gente vai ver que a emissão de ação nos REITs não impacta a distribuição de rendimento, diferentemente do que acontece aqui, que o nosso portfólio é bem menor do que os REITs. Exatamente. E só para finalizar, né, em relação ao crescimento potencial externo, isso aqui é o que, mais ou menos? Então, assim, no setor de net lease, aqui é o tamanho médio da propriedade. É pequena, né? A gente já viu, né? A Royal Capital tem essa tabelinha, mas a gente já viu antes que as propriedades são menores, né? Os malls, eles têm propriedades maiores, né? A gente tem shopping center aí muito grande, 80 mil metros quadrados, e os shopping centers são menores. No caso da liquidez da propriedade, aí é um caso interessante, né? Porque pelo fato dos net lease eles serem menores, né? Você tem uma liquidez maior dos ativos. Então você consegue vender um número certo ali de propriedades para você recitar seu capital, né? Você fazer novos investimentos. Já no shopping, o shopping é muito mais difícil, né? No mall, perdão. No mall, como ele é um equipamento muito grande,
80, 100, 150 mil metros quadrados, é difícil você vender um equipamento daquele, porque geralmente o ticket médio vai ser muito elevado, e são poucos players que realmente interessam esse mercado de malls nos Estados Unidos. E o setor de shopping centers tem um ticket ali de liquidez, né, e propriamente de venda de imóveis um pouco mediano. Já o crescimento externo, esse aqui é o crescimento externo, para a gente entender o que é crescimento externo, é o crescimento através de aquisições, né? Então, pelo fato dos net lease eles terem imóveis menores, eles têm um potencial de crescimento externo muito grande, de adquirir novos imóveis, né? Porque a gente viu lá que o varejo tem cerca de 69 mil imóveis de conveniência, né? Que são os imóveis dos net lease. Então, assim, ele tem uma possibilidade de crescer o portfólio de uma forma muito acentuada e muito rápida, né? Diferente, por exemplo, dos malls, que os números de shopping centers já acabam sendo menores, e o ticket médio mais alto, e o número de players também é menores que fazem a compra e venda desses ativos. E os shopping centers é mediano. Então a gente já viu aqui, para uma pessoa que, por exemplo, quer ter um perfil um pouco mais conservador, ela vai procurar o que na carteira? O REITs do setor de net lease. Uma pessoa que talvez que tenha o perfil mais arrojado, ela vai procurar o setor de malls. E uma pessoa que às vezes queira ter um perfil mais mediano, né, que talvez não queira tanta segurança dos net lease, mas também não queira tanta a situação do varejo, né, mais arriscado, que é o setor de malls nos Estados Unidos hoje, ela acaba pendendo para o setor de shopping center. Então essa tabelinha ajuda a mostrar realmente o que cada setor está engajado, né, e quais as vantagens e desvantagens, né, de cada um. Lembrando aqui que para o pessoal que está podendo nos assistir, né, em tese as vantagens seriam a cor verde, né, e em tese as dificuldades seriam as cores vermelhas, né. Exatamente. E mostrar, né, o tamanho, o modo, como que é muito interessante isso, para que os investidores ali possam estar ali montando a sua carteira de acordo com o seu perfil, né? Se quer algo mais conservador, como você disse, ou quer algo mais moderado, ou de fato quer algo bem arrojado, né? Aí vai para os malls direto. É isso, né? Acho que é essa a ideia. E eu queria mostrar também, André, aqui para a gente entender, né, como são esses imóveis, né? Porque a gente já viu a quantidade de imóveis do varejo, né, a definição, a gente viu aqui a Real Capital ajudando a gente a fazer essa diferenciação, mas como é que são esses imóveis no meio físico mesmo? Então esse aqui é mais ou menos uma imagem do que seria e do que é realmente a retratação dos imóveis net lease. Então assim, eles são bem característicos, né, são imóveis menores e justamente são os imóveis do varejo, que a gente conhece aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil acaba se chamando renda urbana, né? Mas nos Estados Unidos é retail, é varejo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma farmácia do Walgreens, né? A gente tem um restaurante do McDonald's, a gente tem um restaurante do Popeyes, a gente tem o Pep Boys, que é basicamente uma rede eu ia falar concessionária, mas não é propriamente uma concessionária, é uma rede de autopeças, né? Então assim, a gente tem esses imóveis. Outro ponto legal também que a gente tem, esse aqui é uma outra imagem, mas também retrata o setor de net lease, porque a gente tem aqui um TD Bank, né, que é uma agência bancária, a gente tem o McDonald's, a gente tem o Wendy's, que é restaurante, a gente tem o Walmart, que é propriamente um player de varejo, de consumo, né, mais voltado ali propriamente para supermercado. E acho que uma imagem que mostra bastante o que é o setor de net lease, essa imagem aqui é do REIT do Agri, o código dele é ADC, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então a gente vê inúmeros imóveis, né? A gente tem a Home Depot, a gente tem a Lowe's, a gente tem a Tractor Supply, que são basicamente empresas que são semelhantes ao que a gente tem aqui de Leroy Merlin, por exemplo, que oferecem produtos voltados para reparo, né, das casas, para fazer parte da construção civil, né, voltada principalmente a reparos domésticos. A gente tem a Autoparts, que é a loja basicamente vende peças para automóveis, né? A gente tem Best Buy, que é uma empresa justamente que vende vários tipos de produtos. A Starbucks, né, cafeteria, então é bem legal. A Target, assim como Walmart, assim como Costco, que são atacarejos e supermercados. Então a gente tem muita coisa, né? Sam's Club, a gente tem a Ross, que é uma empresa que justamente tem essa parte voltada ao varejo de roupas, né? É uma roupa um pouco mais barata do que outras marcas, né? A gente tem a Sherwin-Williams, que é um varejo de tinta, né? Propriamente a empresa vende tinta. Então, assim, o legal do varejo americano, né, que ele proporciona isso, né? A gente consegue ver
várias coisas, né? E também tem outras coisas aqui, tem academia, então é bem legal que a gente consegue ver o tanto de imóveis que pertencem ao varejo americano, né? E o mais interessante, né? Você tem os dois na bolsa, você tem o inquilino e você tem o imóvel, né? Ou seja, você tem o REIT e você tem a empresa. Isso é muito bacana, que você acaba aí fazendo até esse tipo de diversificação, né? Isso, né? Então, basicamente, tudo que dá saída para a rua, um imóvel menor, acaba sendo considerado um retail, né? De net lease, no caso, que é o varejo autônomo. Quando a gente parte menor entre aspas, né? Menor é para eles lá, porque para nós é gigante, né? A gente acaba considerando o mercado americano, né? Porque pra gente, e acho que o que diferencia muito, né? O setor de shopping center nos Estados Unidos. Isso aqui é o que seria o que a gente comentou do Power Center, né? O centro de compras. Então, basicamente, né? Esse aqui é um dos imóveis do Kimco, né? Kimco é um REIT voltado a shopping center. Então, como ele é considerado Power Center, né? A gente tem as lojas âncoras, né? Que são as lojas maiores. Geralmente essas lojas âncoras são aquelas que trazem o público para aquele estabelecimento, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a Target e principalmente a Home Depot, né? Que são duas âncoras grandes. Mas a gente também tem outras âncoras grandes também, a Office Depot, que é uma loja voltada a ativos de escritório, a Rails, que também é outra varejista muito grande. Então, assim, o que traz o público, né, geralmente, a esse tipo de imóvel é o âncora, né? Então, geralmente, esse âncora vai ter um aluguel um pouco mais baixo, né? Porque ele tem uma área bruta locável muito grande, né? E ele traz um fluxo de pessoas. Quando a gente olha ao redor, né, a gente tem várias satélites em volta, né? Então, por exemplo, algumas empresas que é conhecida aqui no Brasil, Applebee's, McDonald's, Taco Bell, né, que são restaurantes, né, propriamente Starbucks, a gente tem o KFC, então é bem interessante. Além disso, a gente tem, por exemplo, a agência do Chase Bank, né, que o pessoal conhece o JP Morgan, né, JP Morgan Chase. O que mais a gente tem aqui? A gente tem posto de gasolina, que é a Chevron. Então, assim, o que traz o movimento geralmente são as âncoras, mas tem vários serviços agregados, né, que a pessoa também pode encontrar no shopping center. Então, as características geralmente dos shopping centers é isso, né? Grandes âncoras chamando os inquilinos para aquele local, um grande estacionamento em volta, né, ou ao centro, dependendo de como é a configuração, né, imobiliária daquele ativo, e vários satélites em volta, né? Esses satélites geralmente têm um aluguel um pouco maior, né? Então, no meio termo, acaba dando uma igualada, né, em relação à propriedade inteira em si, né? Mas é mais ou menos essa configuração do shopping center, que aqui no Brasil a gente tem, né? Existe, mas no volume, né? E uma especificidade um pouco menor, né? E a gente ainda não encontra esse tipo de imóvel propriamente para investir aqui no varejo brasileiro, né? Nos Estados Unidos é bem comum, mas o varejo brasileiro a gente acaba não encontrando ainda, né? Exatamente, é bem diferenciado. E é muito comum. Volta e meia, você vê alguém que mora lá e acaba, né, divulgando. Sempre mostra, né? Tem essas âncoras maiores, né? Eu já vou aproveitar que estou aqui, por exemplo, o Target, daí eu já abasteço meu carro, aí eu já como num restaurante ali, ou seja, né? Tem essa praticidade bem interessante. Isso é espalhado nos Estados Unidos inteiro, né? Então é bem legal quando a gente comentar a respeito do setor de shoppings, eu vou ser mais incisivo, né? E para finalizar, os malls, que o malls aí é tranquilo, né? Os malls é da mesma forma que a gente conhece os shopping centers aqui no Brasil, né? Aquele ambiente fechado, climatizado. Então, assim, esse aqui talvez é um tipo de segmento que o investidor brasileiro tem maior familiaridade, né? Porque é o que é mais comumente conhecido, né? O setor de renda urbana tem começado a crescer aqui no Brasil, né? Mas a gente ainda tem umas atividades mais específicas, né? A gente vê muito supermercado, né? Algumas lojas de roupas, algumas agências bancárias, mas da segmentação no tamanho que tem no varejo americano, a gente ainda não tem, né? Exatamente. Então, nós estamos engatinhando ainda no varejo, né? Ou renda urbana. É isso. E o que é interessante, né, é a gente partir propriamente para os REITs, né, do setor da net lease, né. Aqui o que a gente tem? Aqui é aquela tabelinha da Royal Capital que a gente já apresentou no último REITcast, né, a gente falou do setor industrial.
Então, esse daqui é a tabela do setor de net lease de varejo em si. Então, só para a gente ver a quantidade de REITs que existem no setor de net lease, né? Então, para a gente começar falando, né, no panorama geral, a gente tem, acho que talvez o que o investidor brasileiro mais conheça, né, e mais tenha familiaridade é o Realty Income, né, o código dele é o O. Então, ele é o maior player do setor de net lease dos Estados Unidos, né? Ele tem um market cap aqui cerca de 40 bilhões quando eles fizeram essa tabelinha. Então, essa tabelinha varia, dá uma variedade, né? E acaba variando em relação ao market cap ou porcentagem, quanto equivale aquele REIT do índice. Mas é interessante a gente entender qual é esse tipo de propriedade e qual índice ele pertence. Então, do setor de net lease em si, o Realty Income é o único que faz parte do índice S&P 500, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele é bem focado no varejo, principalmente o varejo comumente conhecido, né, daquelas coisas que a gente mostrou, né, aqueles imóveis voltados ali a Walmart, a Walgreens, que são farmácias, coisas do tipo, e restaurantes. Então, ele é bem focado realmente no varejo. O interessante, é o que a gente vai comentar um pouco mais para frente, é que alguns REITs do setor de varejo, eles acabam focando em especificidades. Por exemplo, o Realty Income, ele é um REIT focado mais em inquilinos que tenha grau de investimento. Eu sei que aqui no Brasil o pessoal acaba olhando mais o grau de investimento na hora que vai olhar uma carteira de um fundo de CRI, né, para identificar qual a qualidade de crédito daquele devedor. Mas quando a gente vai para o mercado americano, a gente costuma olhar a qualidade de crédito do REIT, né, porque isso vai permitir com que ele consiga captar dívidas a valores mais baixos. E também a gente vai verificar a qualidade de crédito dos inquilinos, porque isso é muito importante. Porque o inquilino que tem uma qualidade de crédito boa significa que aquele aluguel vai ser pago, consequentemente a sua receita vai ser absorvida pelo REIT e seu dividendo vai ser pago, que é o que o investidor quer no final do dia, né? O retorno tanto com a valorização das ações, né, quanto no seu dividendo. E ele puxa legal aqui também essa tabelinha que mostra um pouquinho em relação ao dividend yield, né, daquela época, né, daquela cotação, quando ele estava cotado a $67, e o FFO payout, né, que seria o payout dos REITs. Então o Realty Income ele é o maior REIT do segmento. Ele é bem interessante, porque ele tem um dividend yield ali relativamente baixo comparado aos pares, né, 4,4%, e ele é focado justamente em inquilinos que têm maior grau de investimento, né, maior qualidade. WP Carey é um outro REIT muito grande dos Estados Unidos. A Royal Capital acaba considerando ele como setor net lease, mas, por exemplo, se você for em outras casas de análise, ou propriamente na REIT, ele acaba incluindo ele como setor diversificado. Porque a WP Carey ele não tem só o setor industrial, o setor de varejo na carteira, ele tem bastante setor industrial, né? Então, ele é um REIT que tem cerca de 15 bilhões de market cap, né? Então é um REIT bem interessante, ele tem uma diversificação muito grande e também ele tem, de certa maneira, inquilinos com grande investimento, mas um número um pouco menor. Outro REIT, né, que faz parte do setor de net lease é o Store Capital. Esse aqui talvez o pessoal, né, que conhece os REITs acaba conhecendo, né, acaba tendo ciência desse REIT, por ser um REIT que está no portfólio do Warren Buffett, né. Mas vamos contextualizar isso, né, como é que é o REIT, o que ele faz, porque simplesmente está no portfólio, no estado, no portfólio do Warren Buffett não quer dizer nada, né. Então, ele é um REIT que faz parte do índice S&P 400 Mid Cap, né, então já é um REIT focado ali em inquilinos do varejo e de restaurante, bem parecido com o Realty Income, mas ele é um pouquinho menor, né, obviamente, né, o Realty Income 40 bilhões é uma coisa gigantesca. Mas ele é focado em inquilinos que tenham um grau de investimento bem piorado, bem ruim. São basicamente inquilinos que eles não têm um grau de investimento, né? Então, assim, Store Capital, tá, beleza, faz parte do portfólio do Warren Buffett, mas você tem que saber entender o modelo de negócio do Store Capital, entender que ele não vai oferecer tanta segurança quanto o Realty Income, por exemplo, porque ele tem inquilino bem piorado mesmo. Não à toa ele tem um yield maior do que o Realty Income. Ele tem um maior risco, então, em tese, ele tem que oferecer um maior retorno. Aí a gente tem outros REITs, né? A gente tem, por exemplo, National Retail, né? National Retail
é um daqueles REITs que o pessoal acaba conhecendo por ele fazer um pagamento longevo, né, de crescimento dos dividendos, né? Ele cresce seus dividendos há mais de 32 anos, só que ele não é um dividend king porque ele não faz parte do índice S&P 500, né? Então ele faz parte do índice S&P 400 Mid Cap, e ele atua também no setor de varejo, restaurante, e um pouco parecido com o modelo de negócios do Store Capital, só que assim, ele tem mais inquilinos de grau de investimento. Então aí você vai ponderando sua carteira de acordo com o que você vai almejando, né? A gente tem Spirit, os outros REITs, né? Eu vou comentar um pouquinho mais superficialmente só para a gente poder falar um pouquinho de cada um deles. A Agree é bem interessante porque assim, ele faz parte do índice S&P 600 Small Cap, mas ele é focado, por exemplo, aqui em inquilinos que têm um grau de investimento, né? Então ele tem uma das maiores parcelas de inquilinos com grau de investimento. Não à toa a gente vê ele com um dos menores dividend yields do mercado, porque ele oferece muita segurança, né? Então, assim, quanto maior o yield, né, em tese, o investidor deveria olhar que é maior o risco, mas aqui no Brasil a gente percebe que as pessoas olham dividend yield como se fosse retorno, né? Talvez dividend yield não é a melhor métrica para retorno, em si, para risco. A gente tem EPR é um REIT que faz parte do índice S&P 400 Mid Cap, e ele é focado em outro setor do segmento do varejo. Então ele é focado em especialidades, então ele é focado em cinemas, ele é focado em campo de esqui, né? Ele é focado em boliche, ele é focado em parque de diversão. Então, assim, é um outro segmento do varejo que também existe nos Estados Unidos, né? Depois a gente tem Broadstone, Essential Properties, a gente tem Four Corner Properties. Aí a gente chega no REIT que é bem interessante, porque o pessoal acaba olhando muito dividend yield, né? É a métrica que geralmente o pessoal vai olhar nos Estados Unidos, né? Vou olhar dividend yield. Aí você acaba chegando num REIT que tem dividend yield de 11%. Fala, 11% de dólar, beleza, vou comprar Global Net Lease. Mas ele é um REIT gerido externamente, entendeu? Então, para o investidor mais desavisado, ele acaba só olhando o yield, ele não vê o risco que ele está correndo em relação àquele ativo. E o que mais a gente tem? A gente tem Get Real, que é um REIT focado só em posto de combustível. A gente tem Necessary Retail, que também é outro REIT com gestão externa. Aqui a gente tem Net Straight, que é um REIT focado em inquilinos com grau de investimento, muito parecido com a Agree. A gente tem Gladstone Commercial, que é o REIT que o pessoal também procura nos Estados Unidos por ter um yield elevado, né, cerca de 7,5%, mas também tem gestão externa. Esse aqui é procurado duplamente pelo investidor, porque tem o yield elevado e paga dividendo mensal, é o que o investidor brasileiro mais procura, né? E às vezes acaba tendo problemas, né? Porque não sabe no que está investindo. A gente tem One Liberty, a gente tem o Postal Realty, que é um REIT focado lá nas agências de postos do correio nos Estados Unidos. E Alpine, que é outro REIT bem pequenininho, 0,21 bilhões de dólares, basicamente 210 milhões de dólares, que é small capzinho, né? Bem pequenininho. Mas é mais ou menos isso, né? É um panorama geral dos REITs que compõem o setor de varejo, Net Lease. Bacana, importante, né, destacar, né? De primeiro, você está olhando o passado, e segundo, que quanto maior o risco, de fato. Né, é certeiro, né? O pessoal vai com tudo, esquece de olhar o que tem ali dentro, questão de gestão, que gestão é fundamental. Seja em REIT, seja em fundos imobiliários, é importante você saber a gestão, ela é interna. No caso dos REITs, né, ela é interna ou é externa? Se é externo, ele está fazendo o trabalho ali dele, qualquer momento pode ir embora e vida que segue para ele, né? E para os acionistas, né? E aqui no Brasil, né, como a gente tem uma gestão que ela não é o fundo em si, né, ela é uma gestão que trabalha para o fundo, é como se fosse uma externa, né, para eles lá. É importante você ver, né, todo o histórico dela, a questão de como ela vem fazendo as tratativas em relação à gestão mesmo, a gerir aquele fundo. Então, muito importante. Não só olhar aqui, como lá também, né, Léo? É importante, né? A gente tem que contextualizar, né, que grande parte dos REITs, a maioria, tem uma gestão internalizada, né?
Outro ponto que o investidor tem que entender é que, por exemplo, a gente tem Alpine aqui, Alpine Income, ele tem cerca de 210 milhões de dólares de valor de mercado. É muito difícil para um REIT desse tamanho ter uma gestão internalizada, por quê? Porque só o que ele vai pagar de remuneração para a sua diretoria, toda aquela estrutura, né, ter um CEO, ter um CFO, ter gerente regional, às vezes não faz sentido. Então, tem que também contextualizar que, às vezes, um REIT menor, ele tem que ter uma gestão externa, porque ele precisa crescer, né? Ele precisa se desenvolver até o momento que ele tem uma possibilidade de ter uma gestão interna, mas que faça com que não comprometa aquela renda daquele REIT, né? Porque senão não faz sentido também. Então, também tem que ponderar essa situação. Mas, majoritariamente, né, a gente procura investir em REITs que tem uma gestão internalizada, que acaba tendo um desempenho maior, né, em relação a propriamente acompanhar as atividades do REIT, estar em contato com os inquilinos, né, é muito importante você estar próximo dos inquilinos. O último REITcast a gente mostrou em relação à STAG, que ele tem escritórios regionais, né, a gente mostrou outros REITs também, que eles passam a ter escritórios regionais à medida que o REIT vai crescendo. Então é legal, é muito interessante, e a gente vai mostrar isso aqui um pouquinho também em relação aos REITs do setor de varejo, que também tem REITs do setor de varejo que ele é diversificado globalmente. Exatamente. Então vamos partir um pouquinho mais das especificidades de cada um. Então isso aqui é uma tabelinha muito legal que ele vai mostrar o que? As características do portfólio. Então a gente já falou, né, em relação a qual tipo de varejo que ele atua, né, se é o varejo do restaurante, e se ele tem grau de investimento ou não. Né? Mas o que é interessante é, por exemplo, o Realty Income, é o primeiro da listinha aqui, ele tem cerca de 43% dos seus inquilinos com grau de investimento. Então isso é muito interessante para o REIT, né? Porque mostra que tem uma qualidade boa nos inquilinos. E aqui, na outra parte da tabela, ela divide por segmento do varejo em si. Então, o Realty Income, 70% do portfólio dele vem do varejo tradicional, 5% é de restaurantes, os outros 5% é do teatro, né? 5% também é de academia e recreação. Ele não tem nada do setor educacional ou do governo, propriamente, né? 10% vem o setor automotivo, né? Aqui enquadra tudo, é posto de gasolina, loja de conveniência próxima ou dentro do posto de gasolina, né? E o setor de escritórios, né? Ou hotéis, ou o setor médico, né? O Realty Income recentemente fez uma aquisição de um imóvel de cassino, né? Então ele tem diversificado bastante em propriedades. Depois a gente tem a WPCare, então a WPCare tem um número menor de inquilinos com grau de investimento, 31%, mas a gente vê que a WPCare, por exemplo, ele já tem 25% do setor de varejo, né? E ele acaba tendo muita coisa em relação ao setor industrial, né? Cerca de 50% do portfólio é industrial e outras 25% a gente vai ter os outros segmentos também de WPCare. E com isso a gente vai vendo os outros REITs, né? Quem tiver a oportunidade de estar nos assistindo, pode ver a tabelinha aqui e ver se o REIT que ele está investindo, entender qual parte do varejo está lá, né, naquele REIT que você tem. Vou dar um exemplo aqui de 2 outros REITs, né, ou outros 3 REITs, só para a gente contextualizar. Store Capital, aquilo que eu falei, né, se a gente pegar só 5% dos inquilinos tem grau de investimento. Então, assim, esse aqui é um REIT que aquele perfil de investidor que quer ter um risco maior dentro do portfólio, né? Consequentemente, é esperado que tenha um retorno maior, mas isso não é garantia, né? Então, assim, só para o investidor entender que às vezes você tem ali, né, um portfólio de diversificação dentro da sua carteira, você pode ter várias coisas, mas não é só porque o Warren Buffett tem, você pode ter. Então, assim, o Warren Buffett não está te falando aqui que ele só tem 5% de inquilinos com grau de investimento, entendeu? Ele tem a carteira dele, você não sabe se ele vai fazer ganho de capital, se ele vai carregar por longo prazo, o que ele vai fazer. Então, um ponto interessante, né, que Store Capital tem bastante do varejo tradicional, mas também tem uma porcentagem considerável de restaurantes, assim como cinema, tem academia e tem educacional, né? Também tem a parte industrial. Vamos falar um pouquinho de Agree agora, né? Agree, quando a gente vê aqui na parte de grau de investimento dos inquilinos, ele já tem 68% dos inquilinos com grau de investimento. Então, isso dá uma certa segurança, né, maior para o REIT em si e para a expectativa que você tem em relação àquele REIT, porque é bem interessante, na pandemia ele foi um dos REITs que menos sofreu. Então, assim, enquanto alguns REITs, principalmente, a gente for ver PR, que ele tem muita concentração em cinema, a coleta de aluguéis dele caiu para cerca de 20%.
enquanto a GRI ficou em 90%, entendeu? Porque tem muitos inquilinos qualificados, né? E outro ponto relevante é que a GRI, cerca de 90% da receita dele vem do varejo tradicional, né? Então não tem exposições a outros tipos de varejo que são muito mais cíclicos, por exemplo. A EPR a gente já comentou, né? Tem uma concentração muito grande, cerca de 45% em inquilinos do cinema, né? E isso é muito grande, né? Também é um REIT que não vai ter tanta inquilinos com grau de investimento. Então, assim, isso aqui é um panorama geral, né? Para o pessoal entender e se posicionar e pelo menos entender, né, o que é a área de atuação, né? Ou pelo menos dos inquilinos de cada REIT, né? Porque você pode montar uma carteira bem diversificada, né? Considerando o que os REITs têm de inquilinos no seu portfólio, né? Não adianta só diversificar por dividend yield, que é a maior besteira que a gente acaba fazendo, né? Exatamente, é vendo que ele está investindo em mais, né? Como é que ele passou, né? Uma grande crise que nós estamos, né, aí finalizando esse processo em relação à pandemia, né? Como é que ele passou nisso, né? Como é que foi? O que aconteceu? Qual é a análise dele em relação aos seus inquilinos, né? Qual é o cuidado que ele tem em relação a eles? Qual o segmento que está ali dentro daquela carteira, né? É sempre importante você observar todos esses detalhes, né, quantitativos e qualitativos, para que você possa ali montar a sua carteira, né? Seja você, mesmo sendo mais arrojado ou você sendo moderado, é importante você estar ali compondo justamente e diversificando. Diversificando, eu sempre falo que é lei, diversificação e conhecimento. Mas é bem interessante. E o story, né, que todo mundo fala, que está na carteira da Berkshire, né, do Warren Buffett, mas vai saber os cuidados que ele teve, quando ele entrou, o que ele vai fazer, por que ele está ali, qual é a expectativa, quais são os pontos que ele observou e que são interessantes naquele momento, é ganho de capital, não é ganho de capital, enfim, é muito importante que você não siga se você não está entendendo a estratégia por trás. Então, é importante você entender o que está dentro do REIT, seja fundo imobiliário, para daí se você montar uma carteira, no máximo tentar ser uma anticrise, né? Eu acho que é um ponto interessante, né, do setor de varejo, a gente está vendo aqui, né, a gente já comentou no episódio passado do Relação Industrial, é que o investidor ele consegue ter uma diversificação intrínseca no setor, né? Então, o investidor ele consegue ter um yield income, que é o maior, ele consegue ter um WP Carry, que é o mais diversificado, ele pode ter um Store Capital, por exemplo, que é um REIT mais arrojado, então, assim, ele pode ter um Agri, que é um REIT mais focado em inquilino de grau de investimento, ele pode investir no EPR, que é cinema, ele pode investir em Get Realty, que é posto de gasolina, ele pode investir no posto dos Correios, então, assim, não é só porque você está investindo no setor de varejo, né? Isso, então, dentro do propriamente setor de net lease, você consegue fazer uma diversificação muito grande, com 3, 4, 5 REITs, a depender do tamanho da sua carteira, né? Não quer dizer que só porque eu coloquei um REIT do setor de varejo que eu não posso diversificar mais dentro do próprio setor, né? Que é um pouco diferente do que a gente às vezes encontra no Brasil, né? No Brasil a gente acaba vendo muitas coisas semelhantes, né? Portfólios semelhantes, posição geográfica semelhante, né? Que acaba sendo tendo uma duplicidade ali no seu portfólio, né? E quando a gente vai no mercado americano, né, e as possibilidades são imensas, né, para você fazer essa composição e não ter uma sobreposição. Exatamente. Eu acho que agora a gente podia falar de uns REITs específicos, trazer as imagens deles, né, da posição, só para o pessoal entender, né? Obviamente não dá para a gente trazer todos aqui porque o nosso tempo é escasso, mas dá para trazer alguns REITs, né? Eu só queria finalizar em relação a um ponto, né, que a gente vai abordar, que é em relação a isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Eu falei muito, né, em relação ao grau de investimento, né, e o que é importante para os REITs, quando a gente vai analisar, é se o inquilino tem grau de investimento ou não. Né. Essa aqui é a tabelinha que mostra realmente, né, quais são as notas de crédito, né, impostas pelas agências de classificação de risco. A gente tem a Fitch, né, a gente tem a Moody's e tem a Standard Poor's. Então, basicamente, o que a gente quer é tentar identificar quais os REITs que eles têm em nota de crédito e quais são as suas notas de crédito. Né? Lembrando que para você ter uma nota de
grau de investimento é a partir do BBB-, tanto para FIT quanto para Standard Poor's, e Baa3. Né? Então, quando a gente sobe, né, a escala da nota de crédito, quanto maior a quantidade de A, né, maior aquela nota de crédito. Quanto menor a quantidade de A, ou, por exemplo, menos B ou menos C até o D, menor aquela qualidade de crédito. Então, como eu comentei, né, para uma empresa ter uma qualidade de crédito, para ter o grau de investimento, ela é considerada BBB-, né, mas não quer dizer também que é uma qualidade tão boa assim, né? Quer dizer que pelo menos tem a qualidade de investimento, né? Quando a gente vai olhar as empresas que têm maior classificação, né, voltada à melhor qualidade de crédito, aí é A, né? Até chegar aos famosos AAA, né? A gente está acostumado a imóvel AAA, mas também a qualidade de crédito AAA. Então, o que a gente sempre tenta se atentar, né, aos inquilinos, né, e qual a qualidade de crédito. Isso a gente vai poder ver quando a gente exemplificar os REITs, né? Então, eu queria trazer um pouquinho em relação... Esse aqui é Realty Income, né? Então, o Realty Income, esse aqui é a diversificação de portfólio do Realty Income. Então, a gente vê que o Realty Income, ele tem posição bem relevante no Texas, na Califórnia e na Flórida e alguns estados do meio oeste. Então, é bem interessante porque a gente já comentou no último podcast, mas é sempre bom ressaltar, né, que as maiores concentrações populacionais dos Estados Unidos estão na Califórnia, no Texas e na Flórida, né? Então, são os estados mais populosos. Mas ele também tem uma diversificação no Reino Unido e na Espanha. Então, assim, é o REIT que ele está fazendo essa propagação de imóveis, né, começando a ter exposição fora dos Estados Unidos, porque é muito grande, né? A Realty Income tem mais de 11 mil propriedades, então é muita coisa, né? Então, assim, começa a expandir a novos mercados. Outra forma muito legal de a gente ver o portfólio de Realty Income é no site de geração de investidores, né? Então, esse aqui é muito legal, que ele tem um mapinha aqui, ó, bonitinho, onde ele tem exposição. Então, se o investidor ele for no site de relação de investidores, ele vai ver. E outro ponto legal que ele vai ver aqui, a quantidade de propriedades. Então, por exemplo, a gente vem aqui na Espanha, tem 43 propriedades, equivale a 0,7% do portfólio. Quando a gente vai no Reino Unido, tem 151 propriedades, equivale a 8,7%. O legal é quando a gente vai no Texas, só no estado do Texas, o Realty Income tem 1.450 propriedades. Então, assim, a gente às vezes tenta trazer um número comparável com o Brasil, mas é praticamente impossível pelo tamanho dos REITs, né? Você até comentou a respeito de um fundo imobiliário que faz uma compra, né? Ou tem 80 imóveis. Isso às vezes é uma compra de um trimestre do Realty Income, por exemplo. Ele vai lá e compra 80, 100 imóveis, né? Um contrato leaseback com um inquilino específico. Então, assim, um trimestre do Realty Income é basicamente o que a gente tem de um fundo imobiliário aqui no Brasil. É algo gigantesco, né? Não tem nem como comparar. Mas muito Sim. bacana ele mostrar, né, um mapinha e até o número de propriedades que ele tem. Muito bacana para o investidor ficar ciente, né, de como que está a diversificação do portfólio, né? Isso, é muito legal, né? Então, a pessoa vai lá na Califórnia, tem 323 imóveis, aí vê quanto que equivale a porcentagem dos aluguéis, né? Então é muito legal, né? Consegue ter um panorama bem legal. Tem imóvel, 6 propriedades lá no Alasca, então é bem legal, bem bacana. Bem diversificado, né? Continental, né, eu diria, né? Sim. E quando a gente vai, por exemplo, para a parte da exposição dos inquilinos, a gente vê alguns inquilinos, né? Os REITs eles sempre acabam comentando nas apresentações e trazendo a respeito dos 10 maiores ou dos 20 maiores, porque tem muito inquilino, né? Então os REITs eles têm muitos inquilinos mesmo. Então ele acaba mostrando aqui a porcentagem, né, da receita contratada, né, em relação aos maiores inquilinos, nos casos 20. Então a gente vê algumas empresas que são familiarizadas pelos investidores brasileiros. Então, por exemplo, Walgreens é uma loja de farmácia propriamente, né, drogaria, 4%. Dollar General, que é aquelas lojas que vendem aquelas bugigangas, né, nos Estados Unidos. E 7-Eleven, loja de conveniência. Então a gente tem FedEx, por exemplo, que aí entra no portfólio industrial, né, que é o portfólio de galpões. Tem LA Fitness, que é a academia. Então é bem legal, né? CVS, que é a farmácia. A gente tem Home Depot. Então, Red Lobster, que é restaurante. A AMC, que são os cinemas. O próprio Walmart, Sam's Club.
Então a gente consegue ver os inquilinos que fazem parte do REIT, assim como a diversificação por segmento, né? 84% da receita vem do setor de varejo, né? 14% vem do industrial e 1,7% vem dos outros, né? Que inclui cassino, inclui um pouquinho de escritórios que ficou remanescente, né? Do spin-off que foi feito em relação ao Orion Office REIT e também o setor de cassino, né? E a gente viu lá, né? A gente vê novamente, né, a exposição por cada estado ou país, no caso. Maravilha, muito interessante aí para o investidor estar acompanhando. Muito legal. Eu gosto muito do site de relacionamento do investidor deles. Dos REITs em geral, né? São bem interessantes para você estar observando. Eu costumo falar que o REIT bom você vai encontrar informação fácil. O REIT não tão bom é mais complicado, entendeu? Então, assim... já é um filtro, né? O site já é um filtro, né? Isso. Tem alguns que são complicados também, que são bons, mas aí vai do feeling também, né? E outro ponto relevante que a gente comentou em relação ao grau de investimento é que o próprio REIT ele traz pra gente, né? A Royal Capital precisou lá fazer uma busca mirabolante para achar essas informações? Não. E, geralmente o REIT, como é bom, como eu comentei, as informações vão estar fáceis. Então, assim, aqui mostra, né, principalmente os maiores inquilinos novamente, e a gente vê o grau de investimento, né? Então, por exemplo, All Greens, ele tem grau de investimento. Dollar General tem grau de investimento. 7-Eleven tem grau de investimento. Então, a gente vê que 43% do REIT ele tem inquilinos com grau de investimento. Aí isso equivale a 5.560 propriedades. Então, esses 43% equivale a 5 mil. Ou seja, 5.500 propriedades são de inquilinos que ele tem grau de investimento, entendeu? Por isso é importante o investidor entender a relevância do grau de investimento, não só do REIT, mas também do inquilino que está ali pagando o aluguel para o REIT. E aí você fica olhando o tamanho do portfólio dele também, né? Não é só questão de inquilino, não. É questão do tamanho mesmo. Você fala como é gigantesco, né? Isso. Mas acho que tá bom. A gente já falou bastante de REIT Income e dá para falar de outros também. Queria comentar um pouquinho de WP Carry. Que WP Carry, geograficamente, ele é mais diversificado de todos os REITs, que é considerado ali na Netlist pela Royal Capital. Então a gente vê aqui, ó, tudo que está pintado em azul é onde o REIT tem exposição. Então tem exposição muito grande aqui nos Estados Unidos, né? Então você clicar, vai aparecer da mesma forma ou semelhante a REIT Income, né? Então 64% da receita vem dos Estados Unidos. Então aqui já como ele tem uma exposição maior ao setor de logística propriamente, a quantidade de propriedades vai ser menor, né? Então 760. Mas é interessante que ele faz essa classificação para a gente também entender qual é o posicionamento do REIT. Então aqui, ó, 31% industrial, que aí são plantas industriais realmente, 23% é warehouse, que aí são os galpões logísticos, né? 20% escritórios, 5% propriamente de varejo e os outros são 20%. Então, o investidor ele pode também, no site de relação de investidores da WP Carry, ver, né? Tem exposição aqui na Inglaterra. Então, 3% do portfólio, basicamente 4%, está na Inglaterra. Tem no Japão, né? Então, aqui, ó, pouquinho, uma propriedade no Japão. Tem na Noruega, por exemplo, aqui, ó. Então, tem 3 propriedades na Noruega. Então, é legal, porque o investidor consegue ver, né? Onde estão essas propriedades e onde o REIT investe. Exatamente, esse bem mais diversificado em termos geograficamente falando, né? Sim, e o portfólio dele é bem diversificado, né? Quando a gente olha aqui na apresentação de investidores de WP Carry, a gente vê, né? Então, aqui ele considera WP Carry Prime Merge e Post Merge, que eles fizeram uma aquisição volumosa recente da CPA18, que é bem uma empresa que eles adquiriram, que tem um portfólio muito voltado ao setor industrial, mas vários setores também. Compraram um grande portfólio de self-storage, né? Então fizeram uma aquisição bem relevante. Então, hoje a WP Carry é mais ou menos isso aqui, né? A gente tem 26% deles sendo de galpões industriais, né? Então são os industriais que a gente conhece no Brasil, 24% de galpões logísticos, outros 20% em relação ao setor de escritórios, 16% do varejo, 5% de self-storage e 9% de outras coisas, né? Porque é um REIT muito diversificado. Quando a gente abre aqui, ó, por exemplo, por setores, né? Aí setores dos inquilinos, a gente vê a diversificação, né? Aí tem as lojas de varejo, tem setor de consumo, comida, né?
automotiva, aqui supermercado, transportes. Então tem muita coisa lá dentro. E quando a gente vai para os inquilinos, aí a gente vê a diferenciação, né? Como o da AppCare é mais diversificado, então a gente tem um operador de self-storage, a gente tem o governo da Espanha, né? A gente tem do-it-yourself, que seria, por exemplo, Home Depot ou a Lowe's da Alemanha. Então a gente tem propriamente um REIT, né, que é o Extra Space, que é um grande inquilino da AppCare. Então, hotéis e várias coisas, né? Então, assim, o REIT ele é bem diversificado mesmo. Exatamente. Esse realmente é poderoso em termos de diversificação. É um dos REITs mais diversificados. Inclusive, se o investidor ele procura ter um número menor de REITs na carteira, né? Um Multicam ou um da AppCare encaixa muito bem. Outro REIT que tem exposição, né? Esse aqui é o Store Capital, né? Então o Store Capital ele tem posição nos Estados Unidos inteiro, né? A gente mais concentrado, obviamente. A gente sempre vai comentar isso e vai parecer meio repetitivo, mas é a verdade. A gente precisa entender a posição geográfica dos Estados Unidos e dos REITs, né? Acaba sendo concentrado ali, principalmente no Texas, na Califórnia e na Flórida. Isso aqui geralmente é normal nos REITs. Mas tem bolinha para todo lado aqui, né? Parece até a catapora, né? Exatamente, isso que eu ia comentar. Ele realmente está bem pulverizado aí. E os 3 estados, né? Califórnia, Flórida e Texas, não tem para ganhar, né? Eles estão sempre mais concentrados nesses que são os maiores, né? É, justamente isso. E quando a gente vai para os inquilinos, né? Aí a gente já vê que basicamente são inquilinos mesmo, que perdão, não tem grau de investimento e são inquilinos que assim, o investidor brasileiro acaba não conhecendo. Eu confesso que eu mesmo, antes de começar a investir nos REITs e preparar materiais e conteúdos, eu também não conhecia. Então a gente vê um monte de inquilino aqui que a gente não tem conhecimento. Então, nem sabe quem é, onde vive, o que faz. Justamente. Então, por exemplo, eu vou porque o Warren Buffett tem. Então, puxa, eu duvido você conhecer esses inquilinos aqui. É bem mais difícil, entendeu? Talvez para o investidor americano que esteja lá no dia a dia conheça, né? Um investidor que acaba tendo um conhecimento maior dos Estados Unidos, mas é um pouco mais complicado, né? E a gente vai vendo, né, por setor. Então, os 10 maiores, né, setores, por exemplo, bastante restaurante, que é um pouco diferente dos outros inquilinos, né, que a gente viu nos outros REITs. Tem bastante o setor de educação, né, o setor de fabricação, que seria fabricação mecânica, né, que a gente conhece aqui no Brasil, loja de reparo de automóveis, né, São aquelas oficinas e restaurantes menorzinhos, né? Isso. Regionais. Isso, a gente tem também pet shop, né, clínicas médicas e também o setor de construção, né, madeira, coisa do tipo. Então, quando a gente vai e vê, né, a exposição, então a gente vê que tem muita exposição a vários setores, né, muitas propriedades, só que são inquilinos bem piorados mesmo, né? Então o pessoal tem que entender que não é grau de investimento que você vai encontrar no portfólio de Store Capital. Você vai procurar esse Store Capital para compor seu portfólio em outro momento, né? Em um outro pilar. Exatamente. Ou seja, aqueles menorzinhos que talvez, se eles fossem os maiores e quiseram, por conta justamente de não saber ali se vai ter um fluxo, se vai realmente pagar, se não vai pagar, o que vai acontecer por ser pequeno. Aí ele falou assim, vamos dar uma chance. É meio que se fosse o racional ali mesmo, né? O modelo de negócio de Store Capital, eles têm um contrato que foi desenvolvido justamente pela gestão do Store Capital, né? Então, assim, pra gente, né? Pra gente que olha por fora, a gente não tá na gestão o tempo todo, é muito mais fácil a gente procurar um inquilino que tem grau de investimento, que é muito mais... a informação, às vezes, é mais simples, né? A gente consegue consultar essa informação. E é uma empresa de capital aberto, geralmente, né? Aqui é um tipo de REIT que você tem que entender, e o que a gente está falando aqui é bem superficial mesmo, é só para trazer um panorama. Você tem que estudar melhor a Store Capital e confiar na gestão, entendeu? Esse é o tipo de REIT que você vai pela confiança que você tem na gestão. Vai pela fé do gestor. Isso. Quando a gente parte para abrir,
Então a Agree ele tem no site bonitinho aqui, ó, também mostra a quantidade de propriedades. Então eu vou dar uma clicada aqui, por exemplo, no Texas, aí ele vai abrir uma outra página, aí vai mostrar várias bolinhas também, onde eles estão. E o que chama atenção, né, nesse panorama aqui de Agree é, por exemplo, a gente clica aqui, ó, propriedades para venda. Para venda não, perdão, para aluguel, né? Para lease. Então a gente vê que do portfólio todo de Agree a gente tem aqui, ó, poucas propriedades para locação, né? Outro ponto legal também é que o que eles têm? Propriedades para venda. Então, se a gente clica aqui, eles também mostram quais propriedades estão para venda. Então, a gente vê que tem pouca coisa vaga e pouca coisa para venda, né, que o REIT quer vender. Então, é bem interessante, mas é um REIT que está basicamente nos Estados Unidos inteiro. Quando a gente vai para a apresentação de investidores, né, do Agree, aí a gente vê os inquilinos e no Agree a gente já vê uma similaridade um pouco maior dos inquilinos com propriamente o REIT Income, né? Lembra que o REIT Income tem 43% dos inquilinos com valor de investimento? A gente vê aqui que também, ó, tem uma quantidade de inquilinos que a gente já conhece, né? Walmart, Dollar General, Best Buy, TJX, CVS, Lowe's, então Home Depot, Goodyear. Então a gente vê que são vários inquilinos, né, que a gente já tem um conhecimento maior, né? Porque muitas vezes eles já são inquilinos de capital aberto. Então, para a gente ter uma noção, né, a Agree ele tem cerca de 1.600 propriedades, né? E seu portfólio é de 68% dos inquilinos com grau de investimento. E ele traz isso na apresentação como ponto positivo e como ponto de destaque, né? Então traz todas as empresas, né, ou uma grande parte delas que tem grau de investimento que compõem aquele portfólio. Então por isso que é bem interessante o investidor entender, né, a exposição daquele REIT e entender a importância de ter grau de investimento ou não, né? Exatamente, vai do seu conforto, né? O que você se sente mais confortável, né? Se é com algo que tem um percentual maior de grau de investimento ou um grau menor, porque daí você vai confiar, como você bem disse, na gestão, né? É isso, né? Justamente. Então, ele gosta de trazer isso. E em relação também à exposição, né? Então, outro ponto relevante de Agree é que ele menciona que cerca de 87% dos seus inquilinos eles têm projeções, né? Eles têm características de serem players nacionais, né? Estarem nos Estados Unidos inteiro. E 12% ali são super regionais, né? Que são de localidades, e só 1% ali é franquia. Então, assim, é um REIT bem conservador, né? Para aquele investidor que quer, de certa maneira, um dividendo mais previsível, né? Uma estabilidade ali, né? Eu sei quanto eu vou receber, porque são de inquilinos de qualidade, no fundo é conservador, tem um grau alto aí de investimento, né? Tem um rigor maior, então você sabe que você está mais tranquilo, né? Vamos colocar assim. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, pessoal, não é recomendação de compra e venda, né? É apenas uma questão informativa para todos vocês. Isso, justamente, né? Porque assim, a gente só está dando um panorama bem superficial aqui, só para mostrar o que cada um faz, porque para tentar ajudar o investidor, né? Porque muitas vezes ele vai para o mercado de REITs. A primeira dificuldade é que às vezes não fala inglês, né? Então, para abrir uma apresentação de investidor já é mais complexo. E a gente está vendo aqui o número de propriedades, né? Então, assim, você não vai conseguir ver propriamente, né, onde está a disposição de cada propriedade. Apesar que EPR Properties é um REIT bem bacana, que ele mostra no mapinha aqui, ó, no mapinha do globo, onde tem cada propriedade, né? Então, assim, a gente está vendo todas as propriedades. Então, pra ter noção, aqui está tudo, né? Tudo que faz parte do portfólio de EPR. Então, eu vou selecionar tudo e vou trazer só o cinema. Olha o tanto de cinema que tem espalhado nos Estados Unidos, que pertence ao portfólio de EPR. Então, assim, EPR de todos os REITs, né, que a gente mostrou, eu acho aquele mais bacana que ele mostra, assim, a posição bonitinha de cada um. Só que, obviamente, né, pelo ter um número menor de propriedades, acaba cabendo, né, os pontinhos, aqui no mapa, porque se fosse o REIT Income, por exemplo, só o Texas aqui ia encher de pontinhos sem não haver nada, né? Então é bem legal que mostra aqui as posições, né, no mapa. Exatamente. Você consegue aí ficar vendo, né? O que é de um tipo, o que é de outro segmento, como que está aí a disposição do mapa. Bem legal, gostei. Isso, aí vai mudando aqui, vai mostrando. Por exemplo, estação de esqui, tem meia dúzia.
É. A parte de academia, tem pouquinho. Aí só para voltar, ó, esse aqui é o tanto que tem de propriedades no todo, né? Aí quando a gente põe o teatro novamente, né? O theaters, que são os cinemas, ó, é basicamente cinema, né? Cinema e eat and play, que seria aqueles restaurantes que você tem algum tipo de divertimento, né? Dentro. E em relação ao portfólio, né? A gente vê aqui, ó, essa é uma imagem das apresentações de investidores de EPR. Então ele tem muita, 41%, né, do EBITDA ajustado dele é de cinemas, né? Então ele te vende essa exposição massiva que tem de cinemas e também o risco que ocorreu na pandemia, né, em relação a propriamente fechar os cinemas, né? Então ele cada vez mais quer reduzir, né, essa exposição e aumentar em setores que são menos expostos, né, a esse tipo de situação. Por exemplo, restaurante, né, ou atrações, ou estação de esqui, ou parte de jogos, né, que é boliche, experimental lodging, o setor, por exemplo, resorts, né, tem a parte de resorts temáticos, academia, então também tem aqui a parte educacional que eles também querem reduzir portfólio. Mas é isso, né? Tem um número mais reduzido de propriedades, né? 358, e o número de operadores também é menor, né? Então, é um REIT interessante nesse quesito, né? Mas tem a diversificação um pouco menor, né? Exatamente. Mas é bem interessante também. E, mais uma vez, né, a importância de você saber o risco que está ali dentro daquele REIT. Né? Isso. Então a ideia era essa, né? Trazer um panorama geral. Não sei se você quer ver aquela comparação que a gente faz com o SPY, para a gente ver como é que foi a performance dos REITs, para a gente concluir. Maravilha. Bora lá. Então vamos lá, como de costume, né? Eu vou abrir aqui o Trend View. Ele já está selecionado o SPY em preto. Quanto tempo a gente vai colocar? 10 anos novamente? 10 anos. Acho que 10 anos é um ciclo legal para a gente ver. Então. Questões de tecnologia sempre acabam, em algum momento, trazendo alguma coisa. Me fale se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. Maravilha, obrigada, Marcos. Você está me ouvindo bem? Se alguém puder me dar um feedback, enquanto a gente aguarda aí o Léo trazer novamente, voltar. Obrigada, Amanda. Boa noite. Então vamos aguardar um pouquinho aí, né? A gente já estava quase concluindo esse webcast para trazer aí uma parte final de comparação. Tá me ouvindo, André? Tô te ouvindo. Perdão, meu computador pediu para restartar aqui. Eu não vou conseguir mostrar o gráfico agora. Maravilha. Como eu falei, né? Eu tava falando para eles, é impressionante como a gente, quanto mais precisa, a tecnologia dá sempre alguma coisinha, né? Então, pediu para restartar e não tem o que eu fazer. Agora ele tá atualizando, então tá travado. É o Windows, né? É o Windows, isso, justamente tá aqui, ó, Working on Updates. 45%. Não vou conseguir voltar para trazer o gráfico. Mas no próximo episódio eu posso trazer, né? Isso que eu ia falar. No próximo episódio, então, já vai ficar anotadinho aqui que a gente vai trazer para vocês esse comparativo, né, entre o S&P 500 e os REITs, né, nessa janela de 10 anos. E vamos trazer um pouquinho mais ainda do setor de varejo, que ainda é interessante a gente mostrar, né? A gente pegou só do net lease, ainda tem o malls e shopping. E aí nos próximos episódios, até o Marcos aqui, Léo, ele falou que ele perguntou sobre o residencial, ó. Então, logo, né, vamos trazer o setor de residencial. Terminando a trilogia do varejo, a gente traz aí para você o residencial. Vai ter outra trilogia aí também no setor residencial, porque são 3 segmentos, né? Exatamente. Ou seja, tem muita coisa para a gente trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio. Esses fatos acabam acontecendo, não tem o que fazer. Léo, muito obrigado mais uma vez, meu parceiro, por estar aqui trazendo todo esse conhecimento para todos os nossos ouvintes, né, via streaming.
e os nossos assistentes que estavam aí assistindo, brincadeiras à parte, estavam assistindo aqui no YouTube. Beleza? Obrigada a todos também que falaram aqui no chat, o Antônio, a Amanda, o Marcos, que está sempre presente. E faça as considerações finais, Léo. E aí no próximo a gente volta, daqui 15 dias a gente volta, trazendo mais conteúdo. Não, eu agradeço, peço desculpa, né? Porque infelizmente o Windows a gente não controla. Vou mandar um e-mail lá depois pro Bill Gates para ver se ele resolve o problema. Mas brincadeiras à parte. É isso, né? Espero que eu tenha sido lúcido em trazer as informações, né? Porque como a gente tem bastante contato, a gente está o dia a dia respirando isso, né? Às vezes, para eu que estou naquele dia a dia, é fácil trazer as informações. E talvez para quem está aí do outro lado seja um pouco mais complexo. Mas não tem problema, deixa nos comentários que a gente responde. Também procure a gente nas redes sociais, né, que eu sempre sou solícito em responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente sempre tenta fazer algo mais visual e gráfico, né? Porque, graças a Deus, os números são iguais em todo lugar do mundo, né? Meu irmão mora no Japão, então, assim, para falar japonês, se fosse japonês aqui a gente não conseguiria trazer, mas pelo menos o inglês a gente consegue alguma coisinha. Espero trazer novos conteúdos, né? E o próximo episódio, se a gente for falar realmente da continuidade do varejo, tem bastante informação para trazer, porque os VIX do setor de shopping center, especificamente, são muito grandes, são muito diversificados e tem bastante coisa bacana para a gente tratar aí. Maravilha. Você viu aí, pessoal, que o número de propriedades inquilinos é gigantesco, né? Só nesse setor de varejo. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça realmente, ó, tá aqui, ó, nosso Instagram, o meu e o do Léo, que tá ali do ladinho. Deixa eu apontar certo. Tá. Procure a gente tem o maior prazer em falar a respeito, né? Gostamos muito de trazer informações e esse conhecimento para vocês. Não esqueça, pessoal, de deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar com mais pessoas, que é importante a gente disseminar. E não é por vaidade, não. É para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e, consequentemente, levar mais pessoas. E se você estiver escutando no streaming, não deixe de curtir também, não deixe de compartilhar com mais pessoas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.